Muito boa noite a todos e a todas. Muito boa noite, professor Salgado Borges, por estar aqui connosco em mais uma sessão do nosso Olhar 360. O meu nome é Filipa Ferreira e sou Vision Care Advisor na Essilor Portugal. E connosco temos o professor Dr. José Salgado Borges, médico oftalmologista, já nosso companheiro nestas andanças. E hoje estamos aqui reunidos mais uma vez, aqui através do nosso canal de YouTube, que desde já convido todos a subscreverem, porque vamos tendo sempre aqui novidades e vídeos relacionados com saúde visual, que é esse o objetivo e o propósito desta plataforma, que também tem um site dedicado, como vamos mostrar no fim, mas para vos dizer que é com muito gosto que vos apresentamos estes conteúdos educativos e informativos aqui sobre a saúde visual. Professor, boa noite. Boa noite, olá, tudo bem? Está, passou bem? É um prazer estar aqui mais uma vez consigo também e vai ser uma noite que acho que vai ser interessante para quem nos vai ouvir, acho, e para nós também, óbvio. Sim, claro que sim, claro que sim. Hoje vamos aqui abordar uma temática que está na ordem do dia e felizmente já estamos em tempos de desconfinamento, não é? Obviamente aqui com todas as precauções que temos que tomar, mas temos aqui algumas indicações relacionadas com a saúde visual que queremos partilhar convosco, ok? E sem mais demoras, então eu vou aqui partilhar então os nossos conteúdos de hoje e vamos então fazer esta apresentação sobre aqui como é que podemos proteger os seus olhos, os nossos olhos, dos malefícios da radiação em tempos de desconfinamento, seja ela radiação UV, portanto ultravioleta, e radiação de luz azul-violeta. Vamos aqui desmistificar uma série de coisas relativamente à luz, relativamente à radiação e como é que então podemos proteger os nossos olhos nesta altura do desconfinamento. Muito bem. E para começar, queria dizer-vos uma curiosidade que tem a ver com o facto de a luz nos permitir ver até 15.000 tonalidades de cor. Incrível, não é? Portanto, obviamente que dependendo aqui da sua intensidade, ok? Isso irá provocar também diferentes contrastes. Portanto, e dizer-vos também que um olho saudável consegue percepcionar até 200 tons de azul. É incrível, portanto, e o azul é uma cor que a mim me diz muito, a nós, Essilor, também nos diz muito, o professor também acho que lhe diz aí qualquer coisa, o azul, portanto, é incrível, 200 tons de azul. E imaginemos aqui como se fosse um mosaico, ok? Aqui composto por diferentes células fotossensíveis, conhecidas como cones. Não vou entrar aqui em pormenores, mas de uma forma geral, ok? Portanto, e a maioria das pessoas possui 3 tipos de cones. Portanto, estes tipos de cones estão relacionados aqui com diferentes comprimentos de onda, que é dessa forma que nós medimos também a luz. E a luz dos objetos, ou a luz do ambiente que nos rodeia, vai ativar essas células fotossensíveis em graus distintos e é depois uma combinação exata, portanto, desses sinais bioelétricos que vai determinar a cor dos objetos e a cor que conseguimos visualizar. Portanto, de uma forma geral, é por causa disso que nós conseguimos perceber as cores. Ok? Muito bem. Dizer-vos também que sem luz a maior parte da fauna e flora não existia. Portanto, até nos sítios mais escuros do nosso planeta, portanto, estamos a falar aqui do fundo do mar, onde a luz não chega mesmo, estamos a falar aqui de seres vivos que até adotam aqui uma propriedade característica, que é a bioluminescência. Portanto, eles auto se iluminam por forma também a conseguirem sobreviver, mas acima de tudo para se defenderem dos seus predadores. Portanto, até nisto é necessário haver aqui uma criação da luz nestes próprios seres vivos. E obviamente a luz está em toda a parte, portanto é uma presença constante
é dinâmica e contribui em muito, tanto para a nossa saúde e para o nosso bem-estar. Um exemplo claro disto é nos países nórdicos, existem meses de inverno em que não existe qualquer tipo de luz durante o dia e a taxa de níveis de depressão sobe exponencialmente, ok? E existe aqui também relacionado com isto o aumento da fraca produtividade também no dia-a-dia destas pessoas. Portanto, são meses bastante difíceis, dias difíceis, em que não veem sequer tanto a luz do dia. Muito bem. E nós, como eu vos expliquei no início, portanto, nós só conseguimos ver porque existe luz. E isto é uma frase tão simples como experimentem à noite desligar as luzes da vossa sala ou até durante o dia fechar os olhos. Portanto, interrompemos ali a emissão de luz e dessa forma não conseguimos ver. É uma coisa tão simples que é tão... Nós damos como adquirida no dia-a-dia, mas se o fizermos, portanto, fecharmos os olhos durante o dia, acabou. Portanto, não conseguimos ver rigorosamente nada. E nem sequer pensamos nisso, porque é uma coisa que o fazemos de forma tão natural, não é? Ver, para quem consegue, obviamente, é uma coisa muito natural. Muito bem. E aqui para falar da luz, e para aquilo que vamos falar também mais à frente, relativamente às radiações, é importante explicarmos aqui em que é que consiste aqui o espectro de luz. Portanto, a luz que é emitida pelo Sol vai se decompor de várias formas e nós temos uma parte desse espectro que nós estamos aqui a mostrar que é a luz não visível, portanto, isso são aqui os ultravioletas, mas depois temos uma parte importante da luz, que é a luz visível, que é aquela que nos permite então ver, e dentro da parte da luz visível nós temos ainda uma outra parte que é uma luz essencial, a luz azul turquesa. E depois aqui o professor vai especificar em que é que cada uma destes tipos de luzes contribui beneficamente ou não para o nosso sistema visual. Referir então que relativamente à luz, a luz visível e aquele espectro de luz que mostrei anteriormente é necessária para a nossa visão e para a nossa saúde. Portanto, e é essa luz que vai nos permitir então perceber as cores das coisas e que vai nos permitir então ter aqui o máximo de visão, a chamada acuidade visual. Qual é a sua acuidade visual? Certamente já ouviram este termo quando fazem alguma consulta, mas é então esta luz que nos permite então ter uma boa ou uma máxima acuidade visual. Luz visível, essa que tem que entrar no nosso olho e chegar até à retina, como está aqui exemplificado nestas setas aqui coloridas. Portanto, esta é a luz visível e é aquela que nós queremos que chegue até à nossa retina para nos permitir então perceber as cores das coisas e termos então a boa visão. De salientar ainda que nós temos um reflexo natural do nosso olho, não é? Que é o reflexo pupilar, que é uma proteção contra a exposição excessiva à luz. Portanto, obviamente que temos que proteger os nossos olhos, o nosso corpo já o faz de forma natural, ok? Quando existe muita luz, a nossa pupila vai fechar e quando na noite, portanto, quando já não há tanta luz e necessitamos da luz para ver alguma coisa, não é? Portanto, a nossa pupila vai abrir, vai dilatar, portanto, para deixar passar o máximo de luz para nós conseguirmos ver. Portanto, isto é completamente automático, é inconsciente, nós não pensamos, é o nosso corpo a reagir e a ajudar-nos também no nosso dia-a-dia. E a luz azul turquesa que eu falei anteriormente, que é aquela faixa essencial, tem aqui um papel fundamental no corpo e no organismo humano. E é essa luz azul turquesa que é responsável por estimular este reflexo pupilar, não é, professor? Exatamente, vamos falar um pouquinho sobre a luz turquesa e depois vamos falar sobre a luz prejudicial ou a luz que nos pode causar, de facto, danos mais ou menos intensos a nível dos nossos olhos. E a luz azul turquesa, como vimos, que está localizada num comprimento de onda abaixo dos 500 nanómetros, 465 a 495 nanómetros, é importante porquê?
porque à noite, e temos aqui no lado direito, quando nós nos vamos, por assim dizer, estar a descansar o melhor possível e durante toda a noite, vai haver uma secreção de melatonina, ou seja, ao apagar a luz turquesa, ou seja, quando não temos a estimulação da luz turquesa e surge pouco antes de irmos dormir, vai haver um início do ciclo do sono. E durante toda a noite, se não houver essa estimulação, nós continuamos a dormir de uma forma mais tranquila. Ao chegar de manhã, por volta das 6, 7 horas da manhã, o que é que vai acontecer? Vamos acordar. Nessa altura, vai haver uma inibição da secreção da melatonina e vai iniciar-se, por assim dizer, o ciclo do acordar. E depois, durante todo o dia, somos estimulados pela luz azul turquesa e é, de facto, após o início da tarde, que nós estamos com uma maior capacidade visual, por assim dizer. E depois à noite volta outra vez ao mesmo, ou seja, à noite, nós quando deixamos de estar estimulados pela luz azul turquesa, vamos, por assim dizer, descansar, e é uma das razões porque devemos impedir, nomeadamente as crianças, mas também os próprios adultos, deveremos impedir que haja uma estimulação exagerada, nomeadamente com os aparelhos digitais, com a limitação da luz azul, da qual faz parte também a luz turquesa, e se isso acontecer, de facto vai haver uma dificuldade de adormecer, portanto, vai haver um sono mais instável e uma dificuldade de adormecer. Neste caso, portanto, a luz azul turquesa, fazendo parte do relógio biológico, tem um efeito benéfico, não só, como vimos antes, em estimular também o reflexo pupilar, mas também em regular este ritmo biológico do dia, deste ritmo circadiano. Ora, muito bem. Mas então, vamos falar agora então dos efeitos, não benéficos, mas dos efeitos nocivos da luz azul violeta. E como a Filipa disse muito bem, a grande parte da luz passa. E a luz que passa para os nossos olhos é a luz visível. Mas há uma percentagem que é a luz ultravioleta, que tem normalmente três espectros da ação, tanto que é o VB, o VA e o VC. Os raios ultravioleta C, a maioria deles ficam retidos no meio ambiente. Luz ultravioleta A e B, essas sim penetram nas estruturas oculares e vão causar, como temos aqui na imagem da esquerda, o desenvolvimento de catarata. Na imagem do meio vão contribuir para o envelhecimento, e na imagem da direita temos queimaduras provocadas pelas radiações ultravioletas a nível cutâneo. Mas não só, também parte destas radiações podem entrar no interior do globo ocular e atingir as células retinianas, como vemos na imagem seguinte. Atingir a retina, para termos aquela setinha que está ali vermelha e depois ao azul, e vão atingir as células da retina, provocando mesmo a destruição e morte das células retinianas, tendo em conta que uma percentagem significativa pode passar fundamentalmente da criança, na altura em que o cristalino, que é aquela lente localizada por trás da córnea, essa lente que está aí, que a Filipa está a mostrar, essa lente localizada atrás da córnea, que na criança ainda está muito transparente, e também depois na pessoa com mais idade, após, por exemplo, uma cirurgia de catarata, há uma maior possibilidade de penetração desse tipo de radiação ultravioleta e levando progressivamente à destruição eventual de células retinianas. E é uma das causas de deficiência macular ligada à idade. E, de facto, já não é de agora, já dá uma série de anos esta parte. Eu próprio tive a possibilidade de através da minha tese de doutoramento, mostrar que a estimulação, a exposição prolongada à luz solar poderá contribuir para a gênese da deficiência macular da idade, e também uma característica individual, ou seja, haverá também uma predisposição genética para umas pessoas serem mais atingidas do que outras relativamente à ação da luz ultravioleta. E esta imagem é muito elucidativa, sabendo nós que com a idade a deficiência macular vai aumentando, mas também a longevidade é maior. E esperamos que daqui a 20 anos o número de pessoas com deficiência macular relacionada com a idade seja o dobro. Neste momento, em 2020, estima-se que
cerca de 200 milhões de 1.000 milhões de pessoas têm uma deficiência macular ligada à idade, esse número será aproximadamente o dobro dentro de 20 anos. E, portanto, devemos ter em linha de conta que a proteção é fundamental e a proteção pode ser conseguida tentando evitar olhar diretamente para o sol, com proteções adequadas, quer a nível de proteção de lentes oftálmicas, quer através de uso, por exemplo, também de chapéus ou com abas que protejam, de facto, a estimulação e a chegada de luz que nós pretendemos, de alguma forma, evitar aos nossos olhos. Muito bem, obrigada, professor. E só para termos aqui noção, perguntámos, tivemos aqui acesso a este estudo ainda de 2015, onde foi questionado às pessoas, portanto, quais destas portanto, imagens ou estas fontes são fontes de luz azul-violeta, portanto, se sabiam quais destas fontes eram emissoras deste tipo de luz. E cerca de 60% respondeu que os dispositivos digitais são os principais emissores de luz azul-violeta, que é esta nociva que o professor Salgado Borges acabou de referir. Depois 45% referiu aqui as lâmpadas LED, depois 26% lâmpadas de halogénio e 17% respondeu que o sol é que é também aqui uma fonte de luz azul-violeta. Metade das pessoas nunca ouviu falar deste tipo de luz, portanto, da luz azul, e 30% não sabe sequer alguma coisa sobre o assunto. Portanto, uma coisa que está muito certa nas nossas cabeças é a radiação UV. Portanto, que no verão existem imensas campanhas relativamente à proteção da pele, portanto, protetores que temos que utilizar, portanto, já está muito disseminado por todo o público em geral a radiação UV. Mas a luz azul, não. Portanto, e é algo que nós queremos aqui também batalhar e que fique também bastante esclarecido junto de todos vós. Isto para dizer que a luz azul, e é neste caso a azul-violeta, esta que é nociva, está no espaço interior, através das luzes LED, dos dispositivos digitais, das lâmpadas de halogénio, mas no exterior ela também está presente. Portanto, e o sol é até 100 vezes mais intenso do que os próprios dispositivos digitais. Portanto, nós estamos em contacto permanente com este tipo de luz, seja quando estamos no interior a trabalhar com os nossos dispositivos digitais, com as luzes das nossas casas, ou quando vamos para a rua. E na rua é pior ainda o caso, porque além da luz azul-violeta nociva, temos também a radiação UV. Portanto, a proteção tem que ser, obviamente, aqui redobrada. Muito bem. E isto é a novidade das novidades, é o facto de o Sol ser a maior fonte de emissão de luz azul. Obviamente é uma fonte emissora de radiação ultravioleta, mas temos que colocar nas nossas cabeças a importância também deste facto, não é? De ser a maior fonte de emissão deste tipo de luz azul. E o nome, nós associamos o Sol à cor amarela e nem sequer combina, não é sequer, portanto é uma tipologia de luz que nem sequer combina, mas como nós sabemos existem aqui várias tonalidades, mas esta é aquela que efetivamente faz mais moça também e é mais nociva. De salientar aqui a questão de agora no desconfinamento, portanto tivemos muito tempo fechados, muito tempo só com dispositivos digitais, sem receber qualquer tipo de radiação ultravioleta do exterior, e agora vamos para a rua, os nossos olhos também estão mais sensíveis a esta questão. Estivemos muito tempo expostos à luz azul, aquela que é emitida no interior através das luzes das nossas casas e dos dispositivos digitais, mas agora, com o desconfinamento, vamos passar a estar duplamente expostos a este tipo de luzes e radiação. De relembrar aqui esta questão do estudo que fizemos, portanto, a Essilor, em parceria aqui com o professor Salgado Borges, realizámos este estudo, o estudo Ver-se Bem, entre setembro e novembro do ano passado, em que questionámos, portanto, aqui quantas horas em média é que as pessoas passaram em frente aos ecrãs.
E estes dados, e nós ainda estamos, ainda há muita gente em teletrabalho, portanto ainda é um dado bastante atual, portanto, e 90% das pessoas esteve pelo menos 3 horas em média em frente a ecrãs. E uma em cada 3 passaram mais de 8 horas em frente a ecrãs. Portanto, lá fora existe uma exposição à luz azul, mas no interior, como devem imaginar, e todos vocês também passaram por isso, e desculpem estarmos a colocar em frente a ecrãs, mas é um facto. Portanto, todos nós passamos também a utilizar muito mais estes dispositivos com muito mais frequência e durante muito mais tempo. E para proteger então os seus olhos neste desconfinamento, que nós colocamos ali entre parênteses, porque nunca sabemos o dia da manhã, e isto pode dar aqui uma volta, não é? Como é que nós então podemos proteger os olhos, portanto, nesta fase? Obviamente é importante a exposição solar, nós precisamos do sol, nós precisamos da luz para nos sentirmos bem em termos de saúde, precisamos para promover aqui a produção também de vitamina D, que é importantíssima, mas temos que nos proteger temos que nos expor a esta luz com a devida proteção, portanto, com óculos de sol, com proteção UV, sempre salientar isto. E temos aqui depois diferentes opções também. Temos a opção de lentes fotocromáticas, que são lentes que no exterior escurecem e no interior ficam claras. Portanto, é um 2 em 1, ok? É um óculos sol e um óculos branco, tudo num só, portanto acaba por ser muito mais prático também e tem também aqui toda a parte da proteção contra este tipo de radiações. As lentes polarizadas, por outro lado, são lentes de sol, sim, mas são lentes aqui mais adequadas para quem tem assim máxima sensibilidade à luz ou para quem trabalha com algum tipo de brilho no exterior, muito com perto de zonas marítimas, onde o sol que reflete no mar acaba por incomodar bastante, ou quem conduz muito, portanto é aqui um tipo de lentes muito adequado para este tipo de situações mais relacionadas com a sensibilidade à luz. E depois, obviamente, vamos continuar a ter que usar máscaras e para quem usa óculos sabe perfeitamente o quão incómodo é usarmos a máscara, porque automaticamente vamos embaciar, só de falarmos vamos embaciar as nossas lentes, portanto existem também lentes com tratamento anti-embaciamento para colmatar então aqui este problema. Muito bem, isto para o exterior, mas no interior, não esquecer que os dispositivos digitais continuam também a emitir este tipo de radiações nocivas, nomeadamente a luz azul-violeta, e existem também lentes com tratamentos específicos, portanto, tratamentos antirreflexos específicos para este tipo de luz. Portanto, é uma questão, obviamente, de se aconselharem junto do vosso profissional de saúde visual. Mas não se esqueçam sempre que tem que haver uma proteção tanto no interior como no exterior, porque estamos constantemente expostos a este tipo de radiação nociva. Professor, e aqui relativamente aos pequenos? E é assim, relativamente às crianças, devemos ter um cuidado mais marcado. E porquê? Porque, para além dos malefícios próprios da utilização dos aparelhos digitais e da luz aos quais são sujeitos, o facto de trabalharem ao perto, o facto de forçarem os olhos numa altura em que os olhos estão a desenvolver, fundamentalmente nas crianças até aos 5 anos, mas mesmo até aos 12 anos, vamos ter aquilo a que se chama um desenvolvimento irreversível, pelo menos típico de miopia, em que o olho vai crescer mais do que o normal. E sendo assim, há vários indicadores, nomeadamente da Academia Americana de Oftalmologia e da Oftalmologia Pediátrica também, que desaconselham pura e simplesmente o uso de aparelhos digitais e o uso de equipamentos ao perto nas crianças até aos 2 anos de idade e diminuir, não deixar de ultrapassar as 2 horas, 1h30, 2 horas, nas crianças até aos 5, 6 anos. E, obviamente, aquele cuidado que falámos de não utilizar os aparelhos digitais antes de ir para a cama é também muito importante. 2 horas antes de ir para a cama. E esta imagem que trago aqui mostra que a miopia, que já existe
numa percentagem enorme. Vemos que fundamentalmente na Ásia atinge já, e temos aqui escuro o que é que se passava, azul escuro, o que é que se passava em 2010. Vemos que já está cerca de 50% já na Ásia. Na Europa, menos um pouquinho, estará à volta dos 20, 25%, nos Estados Unidos também à volta de 30, 35%, menos na África e menos na América do Sul, mas a miopia daqui a 30 anos, portanto em 2050, todos os estudos mostram ou pretendem mostrar que vai aumentar incomensuravelmente. E a miopia será, de facto, uma verdadeira pandemia por volta do ano 2050. Portanto, é fundamental evitar o uso excessivo de visão ao perto. Não propriamente os aparelhos digitais, que obviamente também contribuem para o aumento da visão ao perto, mas fundamentalmente o uso excessivo da visão ao perto deve ser, de alguma forma, controlado. E assim, devemos pensar e ter a noção de que os super-heróis não existem só no ecrã, mas também existem fora. E, portanto, devemos incentivar os mais novos a brincar cá fora, portanto, levando a tarefas em que permitam visualizar e fazer uma atividade em que não forcem tanto os olhos para perto e limitar, de facto, a sua atividade de perto, fundamentalmente nas atividades escolares, nesta altura em que praticamente grande parte das atividades escolares são feitas com os aparelhos digitais, mas não esquecer que cá fora também devemos proteger os olhos das crianças, nomeadamente da exposição à luz solar. O seguinte, por favor. E, portanto, é muito importante, não só as crianças, como os adultos jovens e os adultos menos jovens, ter a noção de que devem procurar o seu profissional de saúde para tratar os seus olhos, nomeadamente se sentirem ou quando começarem a sentir os olhos mais secos. E o que é que devem fazer? Devem diminuir o número de horas que estão expostos aos ecrãs dos aparelhos digitais, devem pestanejar regularmente e usar lágrimas para lubrificar. E trago-vos aqui um conselho prático que está na imagem seguinte, em que é uma regra muito simples, que é, em cada 20 minutos, olhar para longe, para 20 pés ou 100 metros e pestanejar durante cerca de 20 segundos. Portanto, as pessoas dizem, não tenho tempo de parar, mas há sempre a possibilidade, em 20 minutos ou 30 minutos, parar uns segundos, fazer uma tarefa, ir até à janela, ir conversar com um colega sobre um determinado tema. E só esse facto de parar, pestanejar e, se necessário, lubrificar com lágrimas artificiais, de preferência sem conservantes, tudo isso vai fazer com que a performance visual seja bastante melhor ao final do dia. Não esquecer, como referiu a Filipa também, que é muito importante o lavar frequentemente as mãos, nesta fase em que a pandemia ainda não está erradicada, como é óbvio, e evitar tocar nos olhos, tendo em conta que, de facto, é uma forma de transmissão do vírus para o nosso organismo. Assim, Filipa? Muito bem. E para reter, em termos de teoria, dizer que a luz visível é essencial, como vos mostramos, portanto é essencial à nossa visão, ao desenvolvimento do nosso globo ocular também, portanto a toda a parte de saúde ocular, nós precisamos efetivamente desta luz visível. Atenção à luz azul-violeta nociva, portanto que é emitida pelo sol, pelas luzes LED, todo o tipo de luzes que nós temos em casa, pelos aparelhos digitais, portanto dispositivos eletrónicos, dispositivos digitais, tudo o que seja digital vai emitir este tipo de luz nociva, portanto a luz azul-violeta. Portanto, dizer também que houve aqui um agravamento da visão em geral, mas acima de tudo ao perto, e além deste agravamento, por estarmos aqui muito mais horas também em contacto com os dispositivos digitais e no trabalho de perto, isto é preocupante, seja para os adultos, seja para as crianças, pela questão da miopia e da progressão da miopia, que está relacionada também com aqui a tarefa de perto muito exigente, mas o facto de estarmos com dispositivos digitais
é aqui um meio de contacto direto com aquela luz nociva, portanto, e isto vem agravar também, de certa forma, a visão, não só em termos de acuidade visual, mas em termos de patológicos, porque isto tem aqui um agravamento no futuro, portanto, não é uma coisa que nós vejamos logo no dia a seguir, porque tivemos 8 horas seguidas no computador, mas tem um efeito a longo prazo, portanto, e é aí que vão surgir os problemas. E proteger aqui, portanto, os olhos fundamentalmente em crianças, mas também em pessoas com algum tipo de patologia ocular, que como o professor Salgado Borges falou, as crianças e as pessoas com alguma doença ocular são quem tem também os meios ópticos mais sensíveis, portanto, mais expostos aqui a este tipo de radiações. E professor, para concluir... Ora bem, na sequência desta nossa conversa, vou-vos deixar algumas dicas que poderão ser importantes no vosso dia-a-dia. Ou seja, é fundamental a proteção ocular à luz violeta, a luz azul-violeta nociva, e como referimos a lentes apropriadas, é fundamental diminuir o tempo de utilização dos equipamentos digitais, fundamentalmente nas crianças. Devemos evitar a exposição à luz turquesa antes de dormir, nomeadamente 2 horas, para termos um sono tranquilo. Uma correção refrativa adequada em relação ao equipamento em questão também é fundamental. Não foi tratado aqui hoje em pormenor, mas é muito importante também. E é fundamental ter pausas regulares. E a regra dos 20-20-20 e uma lubrificação associada são fundamentais para a melhoria da nossa performance visual. E como conclusão final, queria deixar-vos 3 conselhos como resumo desta nossa conversa. Devemos proteger os nossos olhos da luz azul nociva, devemos fazer um uso adequado de aparelhos digitais, os aparelhos digitais devem ser utilizados de uma forma adequada e consultas regulares de oftalmologia são fundamentais para não só termos dicas e orientações no que foi aqui tratado, como também para detectar patologias que, sendo diagnosticadas a tempo, podem evitar mais males piores, nomeadamente a perda irreversível da visão. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. E para terem acesso também a mais conteúdos e reverem também outros conteúdos que nós também já apresentámos, podem aceder, portanto, ao nosso site, à nossa plataforma olhar360.pt ou aqui ao nosso canal de YouTube, que podem subscrever para receber então depois notificações de próximos vídeos. E também quero deixar o site, a página do professor Salgado Borges, onde podem também verificar uma série de conteúdo educativo e informativo, sempre também atualizado, certo, professor? Certo, é isso mesmo. Acho que temos todo o gosto e prazer em partilhar convosco estes conceitos e estas e outras situações que vos poderão ser úteis no dia-a-dia. Sim, sem dúvida. Muito obrigada. Qualquer das formas, em qualquer uma destas plataformas tem uma zona para algum contacto mais direto que queiram fazer connosco, seja no Olhar 360, seja no site do professor Salgado Borges. No nosso site também vamos ter mais informações, mais outros webinars, mais assuntos relacionados aqui com a saúde visual, que aqui vou convidar-vos a visitar, bem? E muito obrigada por terem estado este bocadinho connosco a assistir a esta nossa apresentação, que é uma temática que está na ordem do dia, não é? E espero que tenham ficado esclarecidos aqui relativamente a alguns assuntos que às vezes ouvimos falar e que não sabemos muito bem o que é, não é? Iberalha, radiação UV, luz azul, é muita informação, sim, mas acho que conseguimos aqui resumir bastante bem. Sim, sim. Agradecer a todos que estiveram a assistir. Este vídeo vai estar também disponível depois também no nosso canal de YouTube, para se quiserem também partilhar com amigos, familiares, para disseminarmos também aqui esta informação. Agradecer mais uma vez ao professor Salgado Borges e desejar a todos uma boa noite. Boa noite a todos. Deus. Obrigada.